Alô, 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 alô. Tudo certo? Estamos ao vivo. Não. Mentira. Não estamos ao vivo. Não estamos ao vivo. O que aconteceu? Mas tá tudo certo, né? Bem, o que aconteceu, gente? Eu programei para gente fazer nossa live a terça-feira à noite, às 8 horas. Mas, como o bom e velho aluno só estuda um dia antes da prova, não sei se isso já aconteceu com vocês, que eu fiz? Eu não sei fazer live. E aí eu fui pesquisar. Na segunda-feira eu fui pesquisar como é que se faz e eu descobri que só pode ser liberado live 24 horas depois que você solicita esse tipo de serviço. Por isso não vai dar tempo. E aí o que foi que eu fiz? Eu estou gravando esse vídeo agora. Não está ao vivo, mas o conteúdo vai ser o mesmo, a energia vai ser a mesma, então fica comigo que vai ter muito resultado daqui para frente. Certo? Você pode estar se perguntando, o que é isso aqui atrás de mim? Beleza? É verdade? O que é esse bando de papel aqui colado atrás de mim? Bom, você vai saber isso no final da live, certo? Então fica comigo e vamos para frente. Beleza? Bom, antes de tudo, eu quero alinhar as nossas expectativas. E agora, como é que eu troco aqui a tela? Beleza. Eu quero, antes de mais nada, alinhar as nossas expectativas. Vamos lá? Vem aqui comigo, ó. Primeiro eu quero dizer para vocês como vai funcionar as lives. Como vai funcionar as nossas lives. As nossas lives serão aulas gratuitas. Gratuitas. E aqui mora um pequeno detalhe. Todas as terças-feiras, às 8 horas. Isso tem uma forte tendência de mudança. Ou seja, isso daqui está sujeito a mudanças. Mudanças. Eu ainda não me decidi qual o melhor horário para colocar essa aula, qual o melhor dia para colocar. Preciso da ajuda de vocês. Por enquanto eu vou colocar esse dia aqui, nesse horário, mas provavelmente está muito sujeito a mudanças, certo? Agora, se você não puder assistir essas lives nesse horário, nesse dia, as aulas vão ficar disponíveis para vocês, tá? Onde? No nosso canal do YouTube. Construir esse canal do YouTube exclusivamente para disponibilizar, para que ele fosse uma plataforma onde eu disponibilizasse as aulas para vocês não perder nenhum detalhe. Aproveitando, eu estou falando de YouTube, inscreva-se logo no canal, curta esse vídeo. Eu não sei muito bem para que isso serve, mas dizem que é importante. Então, não custa nada curtir, clica aí no botãozinho, não custa nada. Aciona também a notificação para quando tiver vídeo novo aparecer aí para você, certo? Beleza. Outra perguntinha. Como vai ser a live? A live, pessoal, vai ser dividida em duas partes. Eu pensei desse jeito. Duas partes. A primeira parte vai ser uma sinopse da matéria. Uma sinopse, um resumo, uma síntese, certo? Eu vou comprimir a matéria de uma forma e passar para vocês. Beleza? É mais ou menos assim. Eu vou mastigar a matéria e vou te entregar para te engolir. Certo? Depois, essa é a nossa parte 1 da aula. Depois, nós vamos para a parte 2, que é a parte de resolução de questões. Aqui é o campo de batalha. Ou seja, na parte 1, eu te insiro dentro do contexto do assunto da matéria. E na parte 2, nós iremos resolver questões. Agora, eu já te adianto. Eu não vou conseguir responder todas as questões desse assunto.
Por isso, eu vou disponibilizar as outras questões no nosso canal do Telegram. E se você ainda não entrou no nosso canal do Telegram, tá perdendo tempo, tá dormindo no ponto, certo? Clica no link aqui embaixo, eu vou deixar o link do nosso canal para você entrar e lá você vai receber o material, as questões dessa aula e outras questões mais para você responder, certo? Agora, gente, vai ter aluno que vai assistir essas sinopses, as minhas sinopses, vai responder as questões que eu der aqui em sala de aula e não vai pegar questão nenhuma. Tá errado, certo? Tá errado. Eu vou responder aqui as questões, mas é o mínimo que você precisa saber. O resto, as outras questões, é você que vai ter que responder. E eu vou te ensinar como. Beleza? Então, não perde tempo. Entra agora mesmo no canal do Telegram, porque é por lá que você vai receber o material, certo? Professor, eu não tenho Telegram, eu só tenho WhatsApp. Tá dormindo no ponto. Mais uma vez está dormindo no ponto. Gente, o Telegram é de 2013, certo? De 2013. Tem que te atualizar. Como é que vocês fazem para se comunicar quando tem um bloqueio no WhatsApp, hein? Quando a justiça bloqueia? Então vamos lá. Se atualizem. Próxima pergunta. Qual é o seu objetivo com essa live? O seu objetivo. O que você pretende assistir? Essas sinopses da matéria. Eu pretendo fazer sinopse da matéria de administrativo, constitucional, ética, por enquanto que está na minha cabeça. Mas nada impede de ir para as demais matérias, certo? Então, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo com essas lives? Bom, é poupar o seu tempo de ler doutrina ou de assistir uma videoaula. Às vezes, gente, uma videoaula é muito grande, muito cansativa. Às vezes, ler uma doutrina também. Então, o objetivo dessas lives aqui é você poupar o seu tempo. Poupar o seu tempo, certo? E aí, o que você precisa fazer durante a live? O que você precisa fazer durante a live? Não é assistir sem fazer nada. Não. Você precisa pegar um papel, uma caneta, um lápis, alguma coisa que escreva e fazer as suas anotações. Você vai fazer o seu resumo. O seu resumo. Você vai olhar como foi feito o meu resumo e vai fazer o seu. Lá no método, tem aula especificamente sobre como fazer resumo, como fazer revisão, nosso calendário de estudo, certo? Nosso cronograma, tem tudinho. Ah, eu não estou dentro do método. Não tem problema nenhum. Nós não vamos discriminar ninguém. Você vai olhar o meu resumo, como está feito, como ele foi feito, e assim você vai fazer o seu. Certinho? Então, alinhado às nossas expectativas, podemos começar? Primeira parte é a sinopse da matéria, onde eu vou explicar a matéria, mas de forma resumida, como se fosse uma revisão mesmo, dentro de um resumo meu, certo? E a segunda parte será uma resolução de questões. Resolução de questões. A terceira parte dessa aula é por conta sua. E aí você é que vai continuar. Como eu digo, isso daqui que eu vou dar é um trailer. O resto, o filme, quem vai fazer é você. Beleza? Então isso daqui é um trailer. Agora o filme é por conta sua. A resolução de questões, o campo de batalha vai ser por sua conta. Certo? Então vamos lá. Olha aqui. Esse aqui é um resumo meu sobre regime jurídico administrativo e sobre princípios da administração pública. Então, tudo que você precisa saber sobre regime jurídico e princípios da administração está aqui. Pelo menos o básico está aqui.
Esse resumo, ele pode melhorar. E ele vai melhorar de acordo com a resolução de questões. Na medida que você for respondendo as questões, você vai melhorando o teu resumo. O meu resumo ficou mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Vamos começar. E aí, desse tamanho, tá bom? Beleza. Beleza. Valendo. Regime jurídico administrativo. O que vem a ser regime jurídico administrativo? Pessoal, o direito administrativo, ele possui um regime jurídico próprio, algo que é só dele, que nós chamamos de regime jurídico administrativo, que nada mais é do que o conjunto de normas, conjunto de regras, conjunto de princípios que vão orientar a conduta da administração pública. Vocês estão anotando? Já é para anotar, certo? Não está anotado aqui porque eu sei, já sei de cabeça, então eu não precisei anotar. Mas se eu não soubesse, estava aqui essa informação. Aqui, ó, conjunto de normas, de regras, princípios. Mas tudo bem, então vamos lá, vão anotando o que vocês puderem. E esse regime jurídico administrativo, ele é baseado em dois pilares de sustentação. Um é o princípio da supremacia do interesse público e o outro, o princípio da indisponibilidade do interesse público. A supremacia, gente, nada mais é do que o interesse público ser colocado em um patamar maior do que o interesse privado. Ou seja, todas as vezes que nós tivermos um conflito entre o interesse público e o interesse privado, o interesse público ele deve ser privilegiado. Certo? A administração pública ela deve ter o seu interesse privilegiado em relação ao particular. Por isso, para que isso aconteça, esse princípio ele estabelece algumas garantias para a administração, algumas prerrogativas à administração, privilégios, certo? Então, para que a administração pública possa ter o seu interesse coletivo, o seu interesse público, de forma privilegiada, em uma relação aqui, ó, horizontal, aqui o Estado e aqui está você, aqui o particular, o privado. Então, é uma relação horizontal. Então, para que isso aqui aconteça, para que o interesse público seja maior, uma relevância maior do que o interesse privado, esse princípio ele estabelece, ele traz consigo ferramentas, que são as garantias, que são os privilégios, as prerrogativas, certo? E lá na frente nós vamos chamar isso daqui de poderes da administração, poderes administrativos, que são o nosso próximo assunto. Beleza? Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público, onde a administração pública ela age de modo soberano em relação ao particular. E aí você me pergunta, mas não tem limite? Nada impõe limite à administração pública? Existe esse limite. E aqui está a indisponibilidade do interesse público. É a indisponibilidade do interesse público que vai limitar e vai restringir a atuação da administração pública. Ele vai dizer o seguinte, ó, não se pode dispor do interesse público. Sempre a atuação da administração pública será com base no interesse público. Então, a administração ela pode até ter suas garantias, seus privilégios, suas prerrogativas. No entanto, ela só terá essa atribuição se e somente se tiver de acordo, sua conduta estiver com base no interesse público. Se o agente público, por qualquer outro motivo, desviar a sua atenção, tentar correr atrás de outros meios, de outras formas que não tenha como a intenção de atender o interesse público, a indisponibilidade do interesse público vai atuar. E ela vai atuar como? Ela estabelece limitações, sujeições, proibições
para esse agente público. Então, a atuação do agente público só pode ser tomada por base ao interesse público. A única coisa que o agente público deve correr atrás é do interesse público. Se ele se desviar desse caminho, a indisponibilidade do interesse público entra em pauta, estabelecendo as limitações, as proibições. Olha só, uma clara manifestação da supremacia do interesse público é a desapropriação. Quando o Estado chega no teu bem e te desapropria, ele toma para si, ele está agindo com a supremacia do interesse público. Porque ali tem um interesse da coletividade envolvido. E é maior do que o seu interesse, o interesse do particular. Por isso é que ele te toma o bem. Então ele tem garantias, ele tem privilégios para que ele faça isso. Agora, quer desapropriar? O Estado quer desapropriar, mas para isso ele tem que pagar uma indenização. Essa indenização não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que ser prévia. Tem que ser justa. Entendeu? E quem é que manda ser prévia, ser justa? Isso aqui, ó. A indisponibilidade do interesse público. Os deveres que a administração pública tem. Certo? Então, o princípio, ou melhor, o regime jurídico administrativo, ele sempre se baseia nesses dois pilares de sustentação. Na supremacia versus a indisponibilidade. Certinho? Posso avançar? Posso avançar? Vocês estão anotando? Tem que anotar isso aqui. Certo? Isso aqui é a base do direito administrativo. Durante todo o direito administrativo, sempre vai ser apontado nesses dois princípios aqui. Certo? Então, vamos partir para frente. LIMP. Muito fácil isso aqui, hein? Né? Você já conhece os princípios da administração pública, o famoso LIMP. Você já conhece. E pelo fato de conhecerem, não significa dizer que a gente vai dar menos importância. Então vamos lá. Primeiro princípio, da legalidade. Eu quero que você entenda que o princípio da legalidade ele é visto de duas formas, de duas ópticas. A primeira, em relação ao particular. E a segunda, em relação à administração pública. Em relação ao particular, vigora a autonomia da vontade. O particular, gente, ele é livre. Ele pode atuar como ele bem entender. Ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele só não pode fazer o que a lei diz para ele não fazer. Quando a lei diz não faz, ele não pode fazer. Certo? Então, o particular ele é livre. Vigora a autonomia da vontade. Está aqui o artigo 5º, previsto na Constituição. A outra óptica, o outro modo de olhar o princípio da legalidade é em relação à administração pública. Na administração pública, para a administração pública, vigora a subordinação à lei. Ou seja, o agente público ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Então, a atuação do agente público, se a gente fosse colocar aqui nesse organograma, a atuação do agente público seria essa daqui. No entanto, ele só faz o que a lei manda. Aqui, vou botar bem aqui, ó. A lei manda. Essa é a atuação do agente público. Ele só pode fazer o que a lei diz para ele fazer. Ele é subordinado à lei. Certo? Se a lei não falou para ele fazer, ele não pode fazer. Beleza? Então, o princípio da legalidade é visto sob esses dois olhares. Impessoalidade. O princípio da impessoalidade também tem duas formas de ser visto. Primeiro, a administração deve ser imparcial. A administração ela não pode agir com discriminação. Ela deve ser imparcial, tanto para beneficiar ou para prejudicar. A administração pública ela não pode olhar a quem o ato está sendo atingido. Para qual pessoa esse ato vai ser atingido. Isso é a imparcialidade. E nós temos aqui a súmula vinculante número 13. A súmula vinculante número 13, que veda o nepotismo. E também o nepotismo cruzado. O nepotismo é aquela conduta onde você tenta nomear seu parente, seu cônjuge, companheiro,
para um cargo público. E não pode. Essa conduta é vedada. Beleza? Parente até o 3º grau. Então, é vedado a nomeação de parente, de cônjuge, de companheiro. Certo? Agora, essa súmula ela não se aplica a cargos políticos. Beleza? A outra forma da impessoalidade ser aplicada é em relação ao agente público. O agente público, ele é mero representante do Estado. Você precisa entender isso. Vocês estão percebendo que a aula ela é um pouco mais rápida? Ela não é muito bem uma videoaula. Não é muito bem uma videoaula. É tipo uma sinopse mesmo. É um resumo. Certo? É um resumo. Eu estou te preparando para quando a gente chegar nas questões, ó, tu já está pronto. Tu já está com um couro mais forte. Certo? Eu estou te inserindo no contexto do assunto para a gente chegar nas questões. Beleza? Eu não posso perder muito tempo. Certo? Então vamos lá, vamos continuar. A impessoalidade ela é vista também sobre a ótica do agente público. Você tem que entender que o agente público é mero representante do Estado. Anota isso aí. Por exemplo, se uma pessoa for irregularmente investida no cargo e ela, vamos lá, passou em um concurso público, foi nomeada, entrou em exercício, está trabalhando. Lá dentro da administração, ela praticou diversos atos. E aí a administração pública depois descobre que houve uma ilegalidade, existe um vício. E vai anular essa nomeação desse servidor. E aí eu te pergunto, os atos que esse servidor praticou continuam valendo ou não? Vão continuar valendo. Por que vão continuar valendo? Porque quem realizou esse ato não foi o servidor, foi a administração. Por quê? Porque o servidor ele é mero representante do Estado. Ele é mero representante da administração pública. Ele é apenas um instrumento que a administração pública se utiliza para fazer os seus serviços, as suas atividades, as suas atribuições, certo? Então, isso é o servidor público. Outro exemplo é a responsabilidade por dano do servidor. Digamos que um servidor público cometeu um dano ao terceiro. E aí, o que o terceiro vai fazer? Ele entra contra quem? Contra o servidor ou contra a administração pública? Ele vai entrar contra a administração pública. Por que ele entra contra a administração e não entra contra o servidor? Porque quem praticou o ato foi a administração pública, por meio do servidor, certo? Mas quem praticou o ato foi a administração. Então é a administração que é responsável. Beleza? E aí volta aqui. Por quê? Porque ele é mero representante do Estado. Ele é mero representante da administração. Por isso é que não pode, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, diz que não pode constar nomes, símbolo, imagem, com o objetivo de promoção pessoal. Um prefeito, um governador. Outro exemplo, quando o prefeito ou o governador sai do seu mandato, os seus atos continuam valendo. Por quê? Porque quem praticou o ato não foi o prefeito, mas sim a prefeitura. Não foi o governador, mas sim o governo. Então, por mais que eles saiam do governo, seus atos continuam valendo. E aí o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, não permite que conste nomes, símbolos, imagens, com objetivo único e exclusivamente de promoção pessoal. Por quê? Mais uma vez, porque o agente público ele é mero representante do Estado. Ele é instrumento que o Estado se utiliza para realizar suas atividades, suas funções. Certo? Então, esse é o princípio da impessoalidade. Moralidade. A moralidade é aquela conduta honesta, proba. Tem a ver com a probidade. O agente público, ele não basta ser honesto, ele também tem que parecer honesto. Certo? E aqui é a não corrupção. É isso que a gente quer. Isso é o princípio da moralidade. Beleza? Publicidade. Publicidade também tem duas formas de olhar. Em relação aos atos da administração pública e a condição de eficácia desses atos. Em relação aos atos da administração, os atos são públicos.
A administração pública. Todo passo que a administração pública der, a sociedade ela precisa ficar sabendo. Por isso, os atos da administração pública são públicos. E, por ser público, isso viabiliza o controle social. O controle da sociedade em relação aos atos da administração. Quer que eu aproxime aqui? Por isso, pelo fato dos atos serem públicos, isso viabiliza o controle social. Agora, existe uma exceção, que são os atos sigilosos, lá do artigo 5º. Os atos sigilosos são uma exceção à publicidade, certo? Publicidade é a transparência nos atos da administração. Outra forma de olhar a publicidade é a condição de eficácia. O ato, gente, ele só começa a produzir os seus efeitos se eles forem públicos. Não adianta nada um prefeito decidir que naquela rua não estacione se não tiver uma plaquinha dizendo que não se estacione. Porque eu, particular, não vou saber se aquela rua pode se estacionar ou não. Só se tiver a plaquinha. Então, essa placa, não estacione, ela é a publicidade do ato do prefeito. Certo? Então, essa conduta só vai ser produzir efeitos se for publicado, depois de publicados esse ato. Certo? E o princípio da eficiência. O princípio da eficiência. Que nada mais é do que o custo-benefício. Certo? É o custo-benefício que o agente público ele deve ter. Ele sempre deve buscar. Beleza? Próximo princípio. Princípio do contraditório e ampla defesa. O princípio do contraditório e ampla defesa são dois princípios diferentes, porém, eles andam juntos. Eles derivam do princípio do devido processo legal. Olha só, se você pegar a palavra aqui, ó, contraditório, dividir aqui, ó, ditório. Ditório significa falar. Falar, dizer. Então, contraditório é ser contra aquilo que foi dito. Certo? É contradizer. Ampla defesa significa o direito de se defender, mas não de forma qualquer, mas de forma ampla. Para que seja garantida uma ampla defesa, 4 direitos devem ser garantidos. O primeiro deles é aqui, o direito à informação. Você precisa saber o que tem nos autos. Você precisa saber o que tem no processo, para justamente assim poder se defender. Certo? A ampla defesa também permite o direito a uma defesa prévia. Não basta eu me defender daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não basta eu me defender depois de que a sentença já foi decidida. Eu preciso me defender de forma prévia. É agora que eu tenho que me defender. Eu preciso também do direito a uma defesa técnica. Eu preciso de alguém conhecedor do direito para que me defenda. Certo? E aqui, no direito administrativo, na administração pública, vigora a súmula número 5, onde diz que é facultativa a presença do advogado. Eu tenho o direito de decidir se eu quero ser defendido por um advogado ou se eu me defendo eu mesmo. Certo? Então, a falta de advogado não gera nulidade no processo. Cadê? Tá aqui. A falta de advogado não gera nulidade no processo. É isso que a súmula 5 vai dizer. O quarto direito que eu preciso ter para que seja garantida uma ampla defesa é o direito recursal. É o duplo grau de julgamento. E aqui nós temos a súmula vinculante número 21, que veda garantia. Proíbe a exigência de garantia, a exigência de caução, a exigência de depósito. Eu posso muito bem recorrer da decisão
sem que eu precise disponibilizar uma garantia, um calção, um depósito, certo? Então, a súmula 21, ela diz isso. Então, esse é o princípio do contraditório e ampla defesa. Está previsto no artigo 5º da Constituição. Princípio da autotutela. Autotutela, se você pegar dividir aqui o nome, tutela é proteção. Auto é você mesmo. Então, a autotutela é um princípio que vai dizer que a administração ela tem o poder-dever de se auto-proteger, de se auto-cuidar. Ou seja, é o poder-dever que a administração tem de rever seus próprios atos, rever eles com o objetivo de anular, se existe algum vício, ou revogar, por conveniência ou oportunidade, que é o que nós chamamos de mérito. Mérito administrativo. Certo? Ou a administração anula, se tiver algum vício, ela tem que anular, é o poder-dever. E, se for para revogar, por conveniência ou oportunidade. Então, a administração pública ela tem essa opção. Isso não afeta o poder jurisdicional. Se você se sentir lesado por alguma conduta da administração pública, você pode sim levar ao judiciário. Isso não vai afetar a tutela jurisdicional. Certo? E o princípio da autotutela está previsto na súmula 473 do STF. E também no artigo 53 da Lei 97. É Lei 9784 de 99. Certo? Artigo 53, se eu não me engano. Beleza? Então, esse é o princípio da autotutela. Princípio da continuidade do serviço público. É muito princípio, né, gente? É muito princípio. Mas está bem concreto aqui, está bem condensado. Certo? Então, continuidade do serviço público. É muito simples esse princípio. Ele diz que o serviço público não pode parar. O serviço público ele tem que ser contínuo. E aí, 3 formas a gente olhar esse princípio. Primeiro, em relação ao serviço público. Lá na Lei 8987 de 95, Lei do consórcio, né? Consórcios e permissionários, no artigo 6º, ele vai dizer o seguinte, que a regra é que o serviço público não pode parar. Agora, existe uma exceção. A interrupção, ela pode ser realizada em 2 casos. Em emergência, em uma situação de emergência, ou após um aviso prévio, por ordem técnica ou inadimplência do usuário. Inadimplência do usuário. Emergência. Caiu um poste. Se caiu um poste, não tem como ser fornecido o serviço. Certo? Então, houve aí uma interrupção e não infringiu o princípio da continuidade, porque nesse caso foi uma emergência. Após aviso prévio, por ordem técnica, nós vamos suspender por 2 horas o serviço de água, esgoto, ou então energia elétrica, porque nós vamos fazer uma manutenção no nosso equipamento. Está aqui, ordem técnica. Houve o aviso prévio, então não infringiu o princípio da continuidade do serviço público. Inadimplência do usuário. Quando o usuário não paga o serviço. Por exemplo, se você não paga a luz, pode cortar? Pode. Pode cortar. Agora, se um hospital não paga a conta de luz, pode cortar? Não. Aí não. Por quê? Porque nós temos uma exceção também. E a exceção é um serviço essencial. E o hospital, ele presta um serviço essencial. Não seria interessante para a população ter esse hospital a energia cortada, os aparelhos desligados, certo? Então, mesmo que exista a inadimplência do usuário do hospital,
pelo fato dele exercer uma atividade ou um serviço essencial, não se pode interromper. É uma exceção. Não se pode interromper o serviço público. E aí, professor, como é que se faz? O hospital vai ficar assim mesmo? Não vai pagar? Tem que entrar na justiça. Só através de uma ação judicial que pode se cobrar esse hospital e interromper esse serviço. Certo? A interrupção, também temos bem aqui uma novidade, que não pode acontecer, a interrupção ela não pode se dar nos nossos melhores dias da nossa vida. Quais são os melhores dias da nossa vida? A sexta-feira, o famoso sextou, no sábado, sábado, domingo e feriado ou véspera de feriado. Não é só o feriado. Também a véspera de feriado também não pode interromper esse serviço. Se for na sua casa cortar a luz em véspera de feriado, aí não pode. Numa sexta-feira, não pode. Certo? Outra forma de olhar o princípio da continuidade do serviço público é nos contratos administrativos. E aqui, a inadimplência é da administração pública, que acontece muito na nossa sociedade. Quando a administração pública não paga, o que pode acontecer? Bom, no direito privado, existe a exceção do contrato não cumprido. Quando A contrata B para fazer um serviço e B não faz, A também não paga. Isso é a exceção do contrato não cumprido. Por quê? Porque a regra, gente, é que o contrato seja cumprido. A exceção é que alguém não cumpriu sua parte. Então, se um não cumpriu, o outro também não cumpre. Então, isso é no direito privado, direito civil. Na administração pública, não. A administração pública não paga, você é obrigado a continuar fornecendo serviço. Por quê? Por conta do princípio da continuidade do serviço público. Professor, eu sou obrigado, sim, você é obrigado a continuar prestando serviço público para a administração. Agora, essa cláusula, ela é absoluta? Não. Ela não é uma cláusula absoluta. Você não vai ficar para sempre trabalhando de graça. E a lei 8666 estabelece que 90 dias, você tem que segurar até 90 dias, arcar até os 90 dias, suportar essa inadimplência da administração pública por 90 dias. Após esses 90 dias, você pode suspender o contrato. Certo? Você pode suspender o contrato, parar a execução do serviço. Beleza? Salvo situações excepcionais. Beleza? Outra forma de olhar o princípio da continuidade, que as questões gostam de perguntar, é em relação ao direito de greve. Afinal de contas, gente, servidor público tem direito de greve? Tem. Tem sim o direito de greve. Agora, o direito de greve do servidor, a Constituição diz que precisa de uma lei específica. Só que essa lei específica nunca existiu, não tem. Diversos mandatos de injunção foram impetrados e até hoje essa lei não existe. E aí o que o STF decidiu? Olha, o servidor público ele pode sim realizar a sua greve, mas ele vai realizar a greve nos moldes da Lei Geral de Greve. A Lei Geral de Greve é a lei da nossa CLT. Então o servidor público ele pode realizar greve. Militares não. Militares não têm direito à greve, não têm direito a sindicato. Certo? Militares não. E aí, outro princípio. Princípio da motivação. Que nada mais é do que os expor. Motivação é expor os motivos por escrito desse ato. Simplesmente a bateria da minha caneta acabou. Então, motivação. Vou colocar ela aqui para carregar rapidinho. É assim mesmo, né, gente? Infelizmente, eu não tô querendo parar a live, parar a aula, para colocar a caneta para carregar. Já estou colocando aqui na aula mesmo. Vamos continuar. Agora só no dedo. Só aproximando. Ó, aproximando. Só na aproximação. Princípio da motivação. É expor os motivos por escrito. Motivação nada mais é
do que a justificativa, por que esse ato está sendo feito, por que esse ato está sendo cumprido, está sendo realizado. E essa justificativa ela acontece por escrito. Qual é a exceção? A exceção é os cargos de comissão. Por quê? Porque são cargos de livre nomeação e livre exoneração. E são livre até de motivação. Certo? Até rimou. Então, esse é o princípio da motivação. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. É muito princípio. É muito princípio. Mas nós vamos desistir? Não. Não vamos desistir. E vamos chegar firme e forte nas questões. Vamos até o fim. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Olha, gente. Esse princípio aqui no direito administrativo... Opa, deixa eu ficar mais aqui na cama. Aqui no direito administrativo, esse princípio, esses dois princípios, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Razoabilidade e proporcionalidade. Lá no direito constitucional, tem alguns doutrinadores que fazem ali uma diferenciação. Mas você precisa saber o seguinte: razoabilidade nada mais é do que a atuação pautada no equilíbrio. O administrador público ele tem que ser razoável na hora que for decidir, na hora que for aplicar uma sanção. Ele tem que ser razoável. Certo? E a razoabilidade ela é o principal limitador da discricionalidade. Se eu tivesse minha canetinha aqui, eu estaria marcando. O principal limitador da discricionalidade é o princípio da razoabilidade. E a proporcionalidade? A proporcionalidade tem a ver com a adequação dos meios e os fins. Os meios que a gente se utiliza e os fins que a gente quer obter. Certo? Essa ponderação seria a proporcionalidade. Então você percebe que eles estão muito próximos, eles estão muito unidos, estão muito juntos. Ou seja, praticamente a mesma coisa. A razoabilidade e a proporcionalidade. Certo? Princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica. Está lá no artigo 2 da Lei 9784/99. E esse princípio ele vai dizer o seguinte: que nova interpretação não pode restringir para violar, não pode retroagir para violar direito de terceiro. Então, a administração pública ela até pode realizar uma nova interpretação da norma. Entende? A administração pública ela pode reinterpretar uma norma. O princípio ele não fala que não pode. O que ele diz é o seguinte: ela não pode reinterpretar uma norma e essa reinterpretação, essa nova interpretação, prejudicar direito de terceiro. Isso aí não pode, certo? Violar direito de terceiro que esteja de boa fé. Então, isso é o princípio da segurança. Também tem a ver com o princípio da confiança, certo? Então, esses são os princípios da administração pública, estão bem compilados, estão bem condensados, estão bem juntinhos, tá? Eu juntei todos eles de uma forma bem comprimida para te entregar, assim, de mão beijada, te entregar e você fazer o seu próprio resumo. Tá? Eu não vou disponibilizar esse resumo aqui. Por quê? Porque você tem que fazer o seu. Esse resumo aqui é meu. Eu que fiz. Você tem que fazer o seu. Certo? O meu resumo, ele tem resultado, ele traz resultado para mim. Mas não necessariamente vai trazer resultado para você. Você tem que fazer o seu resumo para que o seu resumo te traga resultados. Certo? Agora, eu preciso da caneta para responder as questões. E tá aqui as questões. Como eu falei para vocês, eu vou responder aqui algumas questões. E em casa, vocês vão responder as outras, certo? Vai estar lá no grupo do Telegram, vai estar disponibilizado lá no grupo do Telegram. Vamos lá. Vamos ver se a caneta carregou um pouquinho. Vamos começar lendo sem caneta primeiro. João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa. Não precisa da caneta mesmo. João foi aprovado em concurso público promovido pelo Estado Alfa.
para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da respectiva carreira. Ocorre que João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Então, João vem da iniciativa privada. Em razão disso, ele decidiu que não deveria cumprir comandos determinados por agentes superiores na estrutura administrativa, porque ele as considerava contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais. Então, João, ele entende, por ser uma pessoa proativa, ele entende que as ordens que estão sendo atribuídas a ele por seus agentes superiores contraria o princípio da eficiência. Contraria o princípio da eficiência, apesar de serem ordens legais. Então vamos continuar. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, João está certo em não querer cumprir as ordens dos seus superiores? Mesmo que as ordens sejam legais. Letra A. João possui total liberdade de atuação? Não. Total liberdade de atuação, não. Por que não? Por conta do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade, eu falei para vocês. O agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei manda. Aquilo que a lei manda. Acerta aí, né? Dá para enxergar legal, né? Então, João não tem total liberdade de atuação. A liberdade dele só vai até o limite que a lei mandar. Não se submetendo a comandos superiores em decorrência do princípio da eficiência. Falso. Ele se submete, sim, aos comandos seus superiores. E se submete por quê? Por conta da hierarquia que existe. Nós vamos ver na próxima aula. Poderes. Aqui é o poder hierárquico. Poder hierárquico. Certo? Letra B. Então aqui está falso. Letra B. A liberdade de atuação de João é pautada somente pelo princípio da legalidade. Somente pelo princípio da legalidade. Considerando que não existe escalonamento de competência no âmbito da administração pública. Não existe escalonamento de competência na administração pública. Na administração pública é o que mais existe, que é a hierarquia. É o teu superior, o teu chefe hierárquico. João, então B, falso. Até aqui não teve nada de novidade, né, gente? Nada de novidade. O princípio da legalidade foi citado ali para anular a alternativa letra A. Poder hierárquico é assunto de próxima aula, então não tem nada no nosso resumo referente a isso. Letra B, falso. Letra C. João tem dever de obediência. Tem dever de obediência às ordens legais de seus superiores. Certo. Em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. Certo. Essa aqui está correta. Agora, isso daqui tem a ver com poder hierárquico. Como eu falei para vocês. Assunto de próxima aula. Não sei nem por que essa questão está aqui. Né? Eu acho que como eu olhei aqui o princípio da eficiência... Certo, mas tudo bem. Letra D. A gente vai analisar a alternativa por alternativa. Letra D. As autoridades superiores somente podem realizar controle finalístico das atividades de João, em razão da relação de vinculação estabelecida com os superiores hierárquicos. Falso. Controle finalístico também é próxima aula. Certo? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Beleza? Se você quiser pausar a aula, responder a questão, depois olhar como é que eu respondi, fica melhor. Fica melhor. Você que vai dizer. Por que eu fico torto aqui na câmera? Certo.
Certo. Certinho agora, né? Próxima questão. Luciana, incumbida de má-fé, má-fé, incumbida de má-fé, falsificou documentos com a finalidade de se passar por filha de Astolfo, recentemente falecido, com quem não tinha qualquer parentesco. Movida pela intenção de obter pensão por morte do pretenso pai, que era servidor público federal. Para tanto, apresentou os aludidos documentos forjados. Vixe. E logrou concessão do benefício. Olha aí, ela ainda conseguiu o benefício ao órgão competente, né? Ao órgão de origem. Em março de 2011. Com registro no Tribunal de Contas em julho. Então, peraí, essa questão ela está me dando umas informações aqui de data. Em 2011, ela recebeu a concessão com registro no Tribunal de Contas em julho de 2014. Então, peraí, aqui ela aposentou, recebeu a concessão de aposentadoria. Em 2014, foi analisado pelo TCU. É isso, né? Contudo, em setembro de 2018, a administração verificou a fraude por meio de um processo administrativo em que ficou comprovada a má-fé. Então, em 2018, foi comprovada a má-fé após um devido processo legal. Sobre essa situação hipotética, no que concerne ao exercício da autotutela, assinala a alternativa correta. Bem, essa questão ela está me perguntando então sobre o princípio da autotutela. Vocês ainda lembram o princípio da autotutela, o que ele diz? Aqui. Autotutela é o poder dever que a administração pública tem de rever seus próprios atos. Então a administração ela pode anular os atos, se existe algum vício, ou pode revogar por conveniência e oportunidade. Na questão, existia um vício. E o vício era qual? Má-fé. O vício era má-fé. Então vamos lá. A administração pública tem o poder dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de Luciana, pois não ocorreu a decadência. Não ocorreu a decadência? Vamos deixar em stand-by essa alternativa. Letra B. O transcurso do prazo de 5 anos da concessão da pensão junto ao órgão de origem importa na decadência do poder devido da administração de anular a concessão do benefício. Pessoal, essa questão ela está tratando do artigo 50, foi o artigo que eu falei para vocês lá do princípio da autotutela. 54 da lei, e vocês não estão olhando, né? Eu vou colocar bem aqui. Artigo 54 da lei 9784 de 99. Esse artigo ele diz o seguinte: que a administração pública ela tem 5 anos. Ela tem 5 anos para anular ou revogar os seus atos. Vou botar aqui, ó, para anular. Agora, salvo se má-fé. Salvo se comprovada a má-fé. Vou botar aqui só salvo má-fé, para ficar resumido. Então, esse artigo 54 aqui, ele não está lá no nosso resumo. Não está lá no nosso resumo. E ele é o artigo que responde essa questão. A letra B diz o seguinte: o transcurso do prazo de mais de 5 anos da concessão de pensão junto ao órgão de origem importa na decadência do poder devido da administração de anular a concessão do benefício. Falso. Por que está falso? Porque assim, ó, além de ser 5 anos para anular, a concessão de aposentadoria ela só é cabível
a partir da análise do TCU. Então, só a partir daqui começa a contar o prazo de 5 anos. E a alternativa B diz que o transcurso do prazo de mais de 5 anos junto ao órgão de origem importa na decadência do poder devido à administração de anular a concessão. Não. Então, só a partir daqui que vai contar os 5 anos. Então, 14, 2015, 16, 17, 18, 19. Então, só aqui em 2019 que a administração pública não poderia mais anular, porque já passou 5 anos. E 5 anos a gente começa a contar daqui de 2014, que é a partir da análise do TCU. Certo? A resposta dessa questão aqui é a letra A. Por quê? Porque a administração pública ela tem o dever, é um poder-dever, na verdade, né? Ela tem um poder-dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé de Luciana. Por que é má-fé? Porque a administração pública ela tem 5 anos para anular, mas salvo a má-fé. Se a pessoa estiver agindo de má-fé, pode passar 5, 10, 15, 20 anos, que mesmo com o transcurso do tempo, com o percurso do tempo, a administração pode sim anular. Certo? Então, essa questão aqui é a letra A. Vamos ver a letra C. O controle realizado pelo Tribunal de Contas por meio do registro sana o vício da administração. Não. Não sana o vício, não. Falso. Não é porque o Tribunal de Contas realizou um controle, não verificou o vício, que esse vício vai ser agora legitimado. Falso. Letra D. Ocorre a prescrição do poder dever da administração de anular a concessão do benefício, na medida em que transcorrido o prazo de 3 anos. Não é 3 anos perante o TCU, Tribunal de Contas. Não é 3 anos, o prazo aqui também não é prescricional, é um prazo decadencial. Certo? Então, essa questão envolveu o princípio da autotutela, esse artigo aqui, o artigo 54, que diz que 5 anos para a administração pública poder anular, salvo má-fé. E aí, o que eu vou fazer agora? Bom, como essa informação aqui eu não tinha, peraí, deixa eu tentar arrumar aqui. Como essa informação aqui eu não tinha, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu resumo e eu vou melhorar o meu resumo. Eu vou copiar e vou colocar lá no meu resumo, lá na autotutela. Colar bem aqui. Vixe, ficou muito grande. Pronto. Colei aqui na autotutela. Então, o princípio da autotutela, aqui o artigo 54 da Lei 9784/99, que vai me dizer que a administração pública ela tem um prazo de 5 anos para anular, salvo má-fé. Por que esse daqui veio também? Pronto. Desculpa. Salvo má-fé. Certo? Então, esse artigo também é aplicado bem aqui, ó. Também aplica aqui, ó, na segurança jurídica. A administração pública tem 5 anos para anular, revogar seus atos. Certo? Vamos continuando. Vamos continuar. Próxima questão. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado... O que aconteceu aqui? Vamos lá. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno
ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados, quando do advento do termo final do contrato ensejaria enriquecimento sem justa causa. Assinale a opção que indica o princípio que justifica essa previsão editalícia. Aqui, gente, nós estamos falando da reversão, do Instituto da Reversão. Reversão. Reversão nós vamos estudar só quando a gente estiver estudando. Por que vocês não estão olhando? Técnicos, problemas técnicos. Acho que caiu a internet. Caiu a internet. Caiu a internet. E agora? E agora, pessoal? Não está conectando, não está conectando. Como é que eu vou responder essa questão? Se vocês não olharem. Turma, a internet caiu. Exatamente isso, a internet caiu. Tá aqui, a internet caiu. Pessoal, e agora? A nossa primeira live. Faltou luz, gente. Faltou luz. Cara, que vergonha, cara. Que vergonha. Na nossa primeira aula. Faltou luz e agora eu cancelo essa aula. Vou ter que ter esse trabalho todinho. De novo. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Acho que faltava ainda algumas questões para responder. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Faltou luz. A internet caiu. O iPad se desconectou. Tá só rolando aqui, só girando, girando. O computador já avisou ali que não tem internet. E eu vou liberar essa aula para vocês assim mesmo. É assim mesmo, é assim mesmo. É a vida. Tá? Agora, eu preciso que vocês peguem essa aula, peguem essa sinopse. Isso aqui não foi bem uma aula, foi uma sinopse. Eu tentei comprimir bastante o conteúdo. E agora é a hora de você treinar. É você que vai ter que, bater nas questões, bater nas questões. Eu não sei se você entendeu o princípio, mas ali eu estava melhorando o meu resumo. O que eu te entreguei foi praticamente um rascunho de um resumo. Mas aquele resumo ali ele pode ser melhorado. E quem vai melhorar esse resumo é você. Junto com quem? Com as questões. Então você vai pegar as questões e vai responder as questões comentadas, olhando a resposta e melhorando o teu resumo. E aí, quando for no dia da revisão, você vai revisar esse resumo. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Me desculpem qualquer coisa. Espero que tenham gostado da aula. Eu ainda não sei quando vai ser, qual o horário, qual é o melhor dia para a próxima aula. Eu espero que a minha live seja liberada. Certo? E qualquer coisa eu aviso vocês. Mas entra aqui no grupo do Telegram, que lá vai ter as informações mais detalhadas e também as questões que eu vou liberar dessa aula para vocês responderem. Questões comentadas para vocês responderem, olharem as respostas e continuar a tua preparação. Certo? Focadíssimos? Beleza. Até a próxima e tchau, tchau. Aqui interrompe aqui. Aqui.